Bom dia, professor Márcio. Meu nome é Vitor Hugo, sou estudante de Educação Física Bacharelado e eu vim apresentar o livro Envelhecimento e Queda de Idosos, da autora Fátima de Lima Paula. No primeiro capítulo, que é denominado Um Olhar para o Envelhecimento, a autora tenta classificar diferentes formas do envelhecimento dentro de uma sociedade. Então ela subdividiu em alguns tópicos as diferentes formas de se analisar o envelhecimento dentro de uma sociedade. O primeiro tópico é envelhecimento demográfico, que se deriva por meio de gráficos, pesquisas e estatísticas, analisando o envelhecimento populacional por meio de dados, considerando também as condições sociais de cada indivíduo, comparando dados de países desenvolvidos e países em desenvolvimento, comparando a expectativa de vida de acordo com as condições de vida. Portanto, o envelhecimento demográfico consiste em um conceito matemático do fenômeno de envelhecer. Outro tópico apresentado pela autora é o envelhecimento biológico, onde adota teorias que explicam o envelhecimento de forma biológica, através de teorias citadas por diversos cientistas. Esse tipo de análise do envelhecimento ressalta os fatores biológicos, psicológicos, genéticos e de hábitos de vida. Então, cada um desses subfatores dentro desse envelhecimento biológico contribui para um envelhecimento saudável ou envelhecimento não saudável de cada indivíduo. Outra forma de analisar o envelhecimento apresentado pela autora é o envelhecimento fisiológico, que considera a perda gradativa das funções funcionais ao envelhecer, como perda de força, equilíbrio, disposição, etc. Apresenta os impactos sofridos pelo corpo com o passar dos anos. E o último subtópico apresentado pela autora nesse primeiro capítulo é o envelhecimento social, que apresenta o impacto social causado pelos danos do envelhecimento. Vai além do aspecto físico, destaca a exclusão dos idosos, a falta de amor que os tais recebem. Contribuem para um quadro deletério dos idosos no mundo atual, onde a expectativa de vida aumenta de ano para ano, de acordo com o desenvolvimento do país que o idoso habita. Com isso, a exclusão social contribui para o envelhecer mais triste dos idosos pelo mundo. Nesse contexto de envelhecimento social, a autora tenta mostrar que a maioria dos idosos são excluídos pela sociedade e a medicina, a ciência está avançando muito. Então, com essa evolução da ciência e da medicina, as pessoas tendem a viver mais e essa exclusão dos idosos torna um envelhecer mais triste, né? Porque as pessoas vão ser excluídas quando forem envelhecendo. Então foi isso o primeiro capítulo. No segundo capítulo, a autora fala sobre saúde e qualidade de vida e sobre incapacidade funcional. E ela tenta dar o conceito de saúde na primeira parte, que fala sobre saúde e qualidade de vida. Ela tenta apresentar que saúde não é um conceito autoexplicável, nem óbvio e nem evidente. Saúde não é apenas a ausência de doença. A saúde é seu corpo, e seu psicológico estar num meio saudável, né? Você se sentir bem, em harmonia com seu corpo e com sua mente ao mesmo tempo. Ela também apresenta que algumas teorias, alguns escritores, algumas pessoas acreditam que a saúde é o mais completo bem-estar físico, mental e social, não apenas a ausência de enfermidade ou invalidez. Mas ela ressalta que essa definição de saúde não é suficiente, porque saúde pode envolver muito mais coisas. E sobre a incapacidade funcional, a autora ressalta que no mundo atual
É mais fácil evitar mortes do que evitar doenças crônicas causadas pelo envelhecimento. Ela traz também que esse conceito de capacidade e incapacidade funcional se deriva de vários contextos, como contextos sociodemográficos, contextos socioeconômicos, culturais e psicossociais, e que nesse caso tornam-se importantes comportamentos relacionados ao estilo de vida, como beber, fumar, manter relações sociais e de apoio. Então, essa capacidade funcional ou incapacidade dos idosos deriva de vários fatores. Do conceito dos fatores do meio que ela vive, dos fatores da, da. Como que eu vou falar? Da estadia financeira desse idoso. Então, essa incapacidade não se deriva apenas do conceito físico ou mental do idoso. Ela pode se derivar também de outros fatores. No capítulo 3, a autora vai apresentar para a gente as consequências das quedas dos idosos. As consequências de quedas para idosos têm grande relevância no que se refere à mortalidade e à morbilidade. As, as fraturas ou outras lesões que podem levar os idosos à hospitalização são os mais preocupantes. O período de permanência no leito pode arrecadar sérios problemas como comprometimento da função cardiopulmonar, trombose venosa profunda, hipertrofia muscular, alterações articulares e o aparecimento das úlceras de pressão, quando se verifica a diminuição da capacidade física. Então, ela apresenta vários fatores de risco ao acontecer as quedas com os idosos. E apresentam alguns dos cuidados a se tomar com os idosos. Tipo, deixar alguém sempre observando os idosos ao caminhar perto de escadas, degraus que oferecem mais risco para eles. Por, muitas das vezes pode não ser fatal, mas além de ter um sério risco de ocorrer a fatalidade com o idoso, pode ter lesões que eles não, pela idade avançada, eles não vão conseguir recuperar. Então, às vezes, vão ter mais dificuldade para andar, vão ter mais dificuldade para fazer as coisas que eles já são acostumados mesmo sendo idosos. E isso pode arretar com problemas psicológicos mais para frente também. No capítulo 4, a autora apresenta algumas avaliações necessárias para o bem-estar do idoso, que a pessoa que convive com ele deve fazer para garantir esse bem-estar do idoso. Então, as avaliações são avaliação do equilíbrio do risco e do risco de queda, avaliação da capacidade funcional, avaliação da atividade física, avaliação da qualidade de vida relativa à saúde, avaliação do estado mental e avaliação do ambiente. E agora eu vou tentar classificar cada uma dessas avaliações. Avaliação do equilíbrio e do risco de queda só ocorre a partir da incapacidade de manter o corpo em equilíbrio. Conclui-se que aquele que tem seu equilíbrio alterado por inúmeras causas encontra-se um risco maior de cair. Existem inúmeros testes e avaliações de equilíbrio que são utilizados com idosos. Na verdade, nesse aspecto, existem dificuldades para poder associar os resultados dessas avaliações com o risco de queda, porque a queda, como já foi dito, é um evento multifatorial. Sabemos que o indivíduo que tem uma alteração da estabilidade do corpo pode restituir o equilíbrio por meio de reflexos, de força muscular, da coordenação e propriocepção. Sendo assim, é importante saber se a causa da falta de equilíbrio pode ser revertida.
A outra avaliação é a avaliação da capacidade funcional. O grande desafio do século XXI é cuidar de uma população idosa com nível socioeconômico e educacional baixos e a alta prevalência de doenças crônicas. Dessa forma, será necessário estabelecer indicadores de saúde que avaliam a capacidade funcional dos idosos. Com a relevância da autonomia e independência para a qualidade de vida do idoso, tornou-se importante a avaliação da capacidade funcional. Para isso, existem dois questionários bastante utilizados: a avaliação das atividades básicas de vida diária, denominada pela sigla ABVD, que suprem as necessidades fundamentais, e a avaliação das atividades instrumentais da vida diária, que avaliam as tarefas mais complexas. Outro tipo de avaliação é a avaliação da atividade física. Quando é feita a avaliação do idoso para um programa de prevenção de quedas, é importante conhecer o quão sedentário ele é. Este é um dado relevante no momento em que esse indivíduo vai realizar as atividades do programa, para não sobrecarregá-lo nem oferecer atividades que não lhe desenvolvam as aptidões. Segue o Questionário Internacional de Atividade Física na versão curta. Outro tipo de avaliação é a avaliação da qualidade de vida relativa à saúde. A avaliação da qualidade de vida tornou-se importante na área da saúde, o que pode ser observado no aumento de publicações científicas sobre o tema, com a ampliação do conceito de saúde. O conceito de qualidade de vida passou a envolver diversos aspectos do desenvolvimento social. Este conceito é caracterizado pela subjetividade e multidimensionalidade. Outro tipo de avaliação é a avaliação do estado mental. Muitas vezes, torna-se necessário fazer um teste cognitivo para conhecer o estado mental do idoso. O mini-exame do estado mental, o MIN, anexo 18, é um dos mais utilizados mundialmente e já foi validado para a população brasileira. Esse teste pode ser utilizado como avaliação clínica. E a última dessas avaliações é a avaliação do ambiente. A avaliação do ambiente é relevante quando se tem em mente que obstáculos são facilitadores de quedas. Dessa forma, realizar mudanças na casa é uma forma de prevenção, principalmente quando já se observa alterações do equilíbrio estático e dinâmico do indivíduo. Por isso, desprezar essas mudanças seria descartar a associação entre os fatores de risco ambientais e quedas, o que não é uma realidade. No capítulo 6, a autora apresenta algumas estratégias utilizadas na prevenção de quedas. E nessas estratégias ela apresenta um programa de prevenção de quedas que foi elaborado, e dentro dele encontram-se algumas recomendações para que os idosos tenham um menor risco de queda. O nome desse programa já peço desculpa caso pronunciar errado, mas é Prevent Falls What Works. Eles descrevem lá várias formas de como prevenir a queda dos idosos para que eles tenham uma maior qualidade de vida.